Muito bom dia, amigos. Deus abençoe poderosamente a cada um de vocês em mais esta manhã de oração. Manhã onde podemos ouvir a voz de Deus através da sua palavra, a Bíblia, e também, como eu sempre digo, podemos falar com Ele através da oração. O segredo de uma vida de sucesso começa com a oração. O povo de Deus hoje sofre muito por falta de oração. Na Bíblia diz que muitas vezes o povo de Deus sofre por falta de conhecimento. Mas hoje em dia muita gente conhece a palavra de Deus. Mas porque ficou fácil, né? Bíblia fácil, na internet fácil, tudo é fácil hoje, a informação é muito fácil hoje. Mas o povo de Deus, apesar de conhecer às vezes a palavra de Deus, falha em orar. E por isso, muita gente que conhece a palavra de Deus vive fracassado. Vive aí num mar de doenças, vive aí num poço de miséria, às vezes até com depressão, vive amarrado sentimentalmente, amarrado no pecado e não consegue se libertar. Tudo isso geralmente é falta de oração. Ore mais, em qualquer situação, nos momentos alegres, nos momentos difíceis, nos momentos tristes, que todo mundo passa, mas ore sempre, ore com fervor e você vai ver que vitalidade virá no seu espírito, como isso vai fortalecer a sua fé e como isso vai fazer com que você consiga receber de Deus tudo aquilo que Ele prometeu, tá bom? Antes da gente meditar na palavra de hoje, eu gostaria de pedir que você clicasse aí no joinha, deixe o seu joia, deixe o seu joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e aperte o sininho das notificações para você ser avisado quando lançarmos um vídeo novo, tá bom? O texto bíblico que eu vou compartilhar com você nesta manhã se encontra em Mateus, no capítulo 18. Olha com que carinho, olha com que amor o Senhor Jesus fala conosco. Mateus 18, versículos de número 2 em diante. Diz assim: E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Olha que interessante o que o Senhor Jesus fala. Ele chamou uma criança junto de si. Os seus discípulos estavam ao redor dele, aprendendo, né? Discípulo quer dizer aluno, estavam aprendendo. E ali ele ensina. Gente, estão vendo essa criança aqui? Essa criança aqui é o exemplo de como vocês devem ser. Inocentes na fé, inocentes no crer, inocentes no acreditar nas minhas palavras. Gente, por que muita gente velha de guerra, na fé, velha de igreja, não consegue receber a bênção? Porque não se torna como uma criança. Em que sentido? No sentido de pureza espiritual, no sentido de acreditar no que o Senhor Jesus fala como uma criança. Vou te dar um exemplo. Agora. Quando eu era criança, eu queria muito, na minha época lá, né, um autorama da Estrela, um autorama do Emerson Fittipaldi. Na época ele tinha sido campeão de Fórmula 1 e a Estrela, que era aquela famosa fábrica de brinquedos, lançou o autorama do Emerson Fittipaldi. Uma baita caixona, né? Se montava aquilo ali e ficava uma coisa maravilhosa. A gente ficava deslumbrado com aquilo, né? A gente passava na loja, a gente via aquela baita caixa Fórmula 1 com o rosto do Emerson Fittipaldi ali. A gente chegava em casa: pai, me dá um autorama de Natal. Mãe, me dá um autorama de Natal, né? E os pais da gente, embora não tivessem condições de comprar, para não alongar a conversa, o que eles falavam? No Natal eu te dou. Essa palavra bastava para a gente. Eles falavam: eu vou te dar no Natal. Embora não fossem dar, né? Muitos de nós não tinham condições. Mas a gente, quando ouvia o pai ou a mãe dizer eu vou te dar, a gente saía dando pulo de alegria e já ia contar para os colegas, né? Olha, de Natal eu vou ganhar um autorama, né? Aí chegava no Natal, a gente não ganhava. Aí, no ano seguinte, a gente queria uma bicicleta. Na época, né, as famosas eram a Monarch, a Caloi, né? Não era uma coisa absurda, mas muitos de nós não tinham condições de comprar. Chegava em casa: pai, me dá uma bicicleta de Natal. Mãe, dá uma bicicleta de Natal. Vou te dar. A gente saía dando pulo de alegria de novo, acreditando que ia ganhar.
E muitas vezes a gente se decepcionava porque chegava no Natal e não ganhava bem aquilo. Mas é só para você entender que, embora os nossos pais, né, não tivessem condições de dar o que a gente pedia, muitas vezes, Deus não é assim. Deus tem condição de dar tudo para a gente, tudo que você pedir. Só que a gente tem que acreditar dessa maneira, como expliquei para você agora há pouco. Como se fosse uma criança pedindo um presente para o papai, para a mamãe, né? E quando eles dizem que vão dar, a gente já sai cantando vitória, a gente já saía cantando a bênção, vamos dizer assim, né? Já saía dizendo para todo mundo que ia ganhar. A gente tem que ser assim com Deus também. Quando Deus promete algo, temos que nos comportar como uma criança. Aonde que Deus promete as coisas? Na palavra dele, na palavra escrita de Deus. Ali tem promessa de cura, de libertação, de livramento, libertação dos demônios, libertação da opressão maligna. Tem promessa de prosperidade, promessa de crescimento material, promessa da salvação da alma, que é a maior das promessas de Deus, promessas de poder do Espírito Santo, promessa de batismo no Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas. Tem promessa de salvação da família, tem promessa de direção do Espírito Santo, para você não ficar nesse mundo que nem barata tonta, não sabe o que fazer, né? Mas o Espírito Santo te dirige. Tudo isso é promessa de Deus. Agora, por que as pessoas, embora tenham as promessas, não vivem o que essas promessas dizem? Porque não acreditam, elas ficam duvidando. Muitas vezes o problema da pessoa não é pecado, porque o pecado atrapalha realmente a pessoa de receber a sua vitória. Mas o problema é que a pessoa, embora não esteja no pecado, ela também não consegue acreditar. Ela ainda acredita no sintoma que o corpo diz, no resultado do exame médico, ou na opinião do vizinho, na opinião dos colegas, dos irmãos de igreja, que muitas vezes não estão naquela fé, né? Estão meio carnais. A pessoa fica dando ouvido para essas coisas. Temos que dar ouvido somente para a palavra de Deus e acreditar nela como uma criança. Vou te contar um testemunho. Ontem, nós estivemos na igreja, um rapaz, hoje ele tem 20 anos, e ele foi curado de ataques epiléticos. Quando ele era bebê, ou muito criancinha, ele caiu, derrubaram ele lá e ele acabou batendo a cabeça. E isso causou problemas neurológicos nele. E o que acontece? Ele passou a infância tendo ataque epilético, né? Desmaios, apagões, convulsões. Então ele ficou desse jeito aí. E os médicos disseram que não tinham o que fazer, que ele teria que tomar medicação o restante da vida. Quando ele tinha 11 anos, ele veio na igreja. Ele veio na igreja 3 dias e ele ouviu a palavra de Deus. 11 anos, um garoto que, quando ele ouve alguma coisa, ele acredita. E louvado seja Deus, o que ele ouviu foi a palavra de Deus, não foi a opinião de pastor Alain, a opinião de quem quer que seja, foi a palavra de Deus que ele ouviu. Por mim pregada, sim, mas eu preguei o que estava na Bíblia. E ele acreditou. E ele então, no 4º dia, veio me pedir uma oração. E isso há uns 9 anos atrás. Hoje ele tem 20, ele tinha 11 na época. E então ele veio pedir uma oração, fiz a oração para ele. Ele chegou em casa e falou assim para a mãe dele: mãe, recebi a minha cura, recebi a minha libertação, recebi a minha vitória, tomei posse da minha cura. Isso ele falou para a mãe dele. Em 4 dias que ele veio e ouviu, pegou essa palavra e guardou no coração dele. Às vezes tem crente de 30 anos que não faz assim. Tem crente velho de guerra que não tem essa ousadia de acreditar na palavra de Deus como ele creu. E ele acreditou, ele ouviu que Deus curava e recebeu no coração. E ele nunca mais tomou medicação. Até brigou com a mãe, aquela coisa toda, mas nesses anos todos, nunca mais ele teve um sintoma de desmaio, convulsão, epilepsia, nada. Simplesmente teve uma vida totalmente normal. É o que Deus faz quando a gente crê como uma criança. Quando Ele manda você fazer alguma coisa, acredite como uma criança, faça como se fosse uma criança, obediente, sabendo que na sua obediência à palavra de Deus, Deus vai te honrar. Seja como uma criança, não se converter. Quando eu falo converter, eu não falo apenas a respeito das pessoas do mundo, não. Conversão é você voltar, não é? Você está indo para um caminho, dar meia volta e voltar. Conversão é mudança de pensamento, mas a conversão muitas vezes tem que acontecer na vida daquele que já é de Cristo, porque muitos cristãos já esfriaram na fé, muitos cristãos desviaram da fé,
Muitos cristãos estão vivendo como o mundo vive. E o que Deus pede para eles? Se converta como uma criança, ou seja, na humildade. Porque no versículo 4, olha o que o Senhor Jesus diz. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Humilhar como uma criança significa obedecer, saber que cometeu um erro. Quando o pai repreende, né? A criança baixa a cabeça ali e sabe que está errada. E ela diz que não vai fazer mais. A mesma coisa. Muitos crentes hoje precisam de conversão. A conversão que o crente muitas vezes fala que é para o mundo, que também tem que se converter a Jesus. O crente que já é de Jesus tem que se converter para a palavra de Deus. Tem que se converter para a vontade do Senhor. Antes que o milagre aconteça. Seja humilde, tanto no arrependimento, quanto no crer no que Deus fala. E aí você vai ver que esse nosso Deus e Pai, tão rico em perdoar, como diz a Bíblia, tão cheio de misericórdia, como diz a Bíblia, Ele, como Pai de amor que Ele é, abre os braços, nos recebe, nos renova, nos perdoa, nos lava, nos purifica, nos fortalece, nos levanta, nos exalta, porque nós fomos como uma criança. Quer receber a sua cura agora? Quer receber a sua libertação agora? Quer receber a sua resposta de Deus agora? Nós vamos orar, mas ore como uma criança. Não na ignorância ou não na infantilidade de bobagens, mas no sentido de confiar no que se ouve da palavra de Deus. Você ouviu a palavra de Deus. E se você pedir, Jesus diz na Bíblia em outra parte, aqui em Mateus mesmo, ele diz, se você pedir, você receberá. É só isso. Se você pedir ao Pai, em nome do Senhor Jesus, Ele te concede. Crê nisso? Vamos orar então como crianças, diante do nosso Pai. Não é diante do nosso Deus, ou diante do nosso Senhor, porque Ele é tudo isso, Deus, Senhor, Todo-Poderoso, mas Jesus ensinou que Ele é Pai. Acima de tudo, Ele é Pai. Ele não é aquele Senhor que vai te lançar um raio na cabeça porque você errou. Deus permite o prejuízo que vem pelo pecado, mas no sentido de deixar a pessoa, como se Deus falasse, você quer fazer a burrada? Pega e faz. Aí você vai ter o prejuízo que você mesmo procurou. Mas o mal não procede de Deus. De Deus procede o amor e o perdão, quando a pessoa se arrepende e quando ela crê na palavra dele. Vamos falar com Deus então? Oremos ao Pai com toda a confiança, em nome do Senhor Jesus. Pai Santo, Pai amado, Pai Celeste, Pai das luzes, Pai da eternidade, Pai da glória, louvado seja o Teu nome, Pai. Nós temos prazer de abrir a boca e dizer Pai, porque é assim que o Senhor é mostrado na Tua palavra. Pai, Pai daqueles que creem no Senhor Jesus, Pai daqueles que se converteram a Cristo, mas também Pai daqueles que já são de Cristo, e neste momento de oração se voltam para o Senhor, meu Pai, com arrependimento. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, meu Deus e Pai, perdoa essas pessoas se porventura elas errarem alguma coisa e se arrependem neste momento. Renova essa pessoa na Tua presença, meu Deus amado. E também te peço, meu Pai, como uma criança, cura essa pessoa que está te pedindo agora, meu Pai. Meu Pai, manifesta a Tua palavra na vida dela, a Tua palavra que diz que o Senhor Jesus já carregou no seu próprio corpo as nossas enfermidades e doenças e dores. E que essa pessoa receba como uma criança essa Tua palavra e seja curada agora, Pai. Essa pessoa que pede em favor dos filhos, em favor dos netos, em favor de um sobrinho ou de uma sobrinha que estão passando por problemas de enfermidade ou de drogas, ou de problemas na justiça, meu Deus, faz justiça para essa pessoa que ora. Que o Teu milagre aconteça, meu Pai, na vida por quem essa pessoa ora agora. Te peço, meu Deus, que a Tua bênção se manifeste nessa casa, nessa família, nesse casamento, no meio desse casal, trazendo paz, harmonia, trazendo perdão, meu Pai. Faz acontecer uma renovação no casamento dessa pessoa que ora comigo, porque o Senhor é um Deus de milagre, Pai. Dá resposta para essa pessoa, dá o conforto para essa pessoa, meu Deus. Essa pessoa que perdeu alguém que faleceu e que essa pessoa que me ouve e ora comigo agora está sentindo muito. Meu Deus, conforta e consola o coração dessa pessoa aqui agora, meu Pai. Que entre uma paz tão grande no coração dessa pessoa, porque ela te pede essa paz. E, meu Deus, é na certeza absoluta da Tua resposta que nós te damos graças. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado. Amém e graças a Deus. Meu amigo e amiga, nós oramos ao Pai. Foi uma oração curta. Você pode até orar mais depois, mas lembre-se dessa palavra.
É necessário estar na presença de Deus como uma criança. Se você é de Cristo, já está na presença dele, e não é problema seu, não é pecado, mas é falta de confiar no que ele fala. Medita nessa palavra. Como uma criança aqui na terra confia naquilo que seu pai fala, assim também devemos confiar naquilo que o nosso Deus fala. Embora os pais terrenos possam ser falhos, o nosso Deus celestial, nosso Pai celestial não é. Ele é fiel naquilo que ele promete. E ele vai fazer na sua vida um grande milagre. Tá bom? Deus te abençoe grandemente e amanhã voltaremos em nome do Senhor Jesus com mais uma oração da manhã. Até lá!